Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que devia, uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dar-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outra coisa que nós precisamos ver e nos rever nesse tempo da Quaresma, como as leituras hoje estão nos falando, é a questão do perdão. Você precisa dar o perdão a alguém? Então se pergunte. Se pergunte se você precisa dar esse perdão. É interessante que a primeira coisa que nós precisamos entender a partir da parábola é que todos nós, sem distinção, de forma direta ou indireta, nós fizemos o mal a alguém. Então ninguém pode se justificar dizendo: eu não vou dar o perdão porque eu nunca fiz mal para ninguém. Se bem que a gente encontra pessoas que falam isso, né? Eu nunca fiz mal para ninguém. Bem, se fizer uma revisão de vida, você vai perceber que você fez o mal a alguém. Aí eu estou dizendo, direta ou indiretamente. E aí vamos agora à parábola. Se nós voltarmos a alguns versículos desse capítulo 18, que é o versículo 15, que é de São Mateus, Jesus ele simplesmente fala assim: olha, se teu irmão te pecou contra você, aí Jesus diz assim: vá ao encontro dele. Olha só, se alguém fez o mal para mim
eu devo ir ao encontro dele para ter uma conversa. Olha, você fez o mal para mim. Vamos reajustar aqui. Mas ali fala que se você não conseguir, depois de você ter conversado, aí chama uma testemunha. Aí chama, vai com a testemunha, olha, ele fez isso contra mim, eu estou tentando aqui rever a situação, mas ele não quer. Aí a pessoa fecha o coração e continua ali naquela situação, né? Sem querer reconhecer. Aí ele diz, chama a igreja. Aí chama a igreja, a mesma coisa. Ele diz, aí no final de tudo, se a pessoa não resolve, aí diz, olha, que seja tratado como um pagão então. E como um pecador público. Olha, ele não quis, agora é problema dele. Quando termina essa questão da correção fraterna, aí Pedro se dirige para Jesus e pergunta, e aí, meu amigo, olha, e se essa pessoa pecar contra mim, aí quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus fala, né? Aí ele pergunta, 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes que essa pessoa vier e pedir perdão, você deve perdoar. E aí vem a parábola, né? Só que nessa parábola, observem que tem alguns gestos que a pessoa faz. Aquele que errou, reconheceu o erro e veio e pediu perdão. Não tem aquele ditado popular que diz assim, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente? Tem esse ditado, né? Então veja, quando esse homem da parábola, ele erra, ele não tem o que pagar, aí o patrão é severo, então agora você vai ter que vender o seu terreno, sua família, para pagar tudo isso. Aí o gesto dele é esse, ele se ajoelha, olha, humilhação, ele se humilha diante do patrão e diz, me dê um prazo. Aí o patrão vê o gesto, o cara está humilhado, ele não realmente, diante desse gesto, aí ele vê, está vendo? Não está perdoado. Fica em paz, vai embora, realmente o cara está humilhado. Né? É impossível, diante de uma humilhação de uma pessoa, nós não amolecermos o nosso coração. Por isso que no final, Jesus está dizendo, né? Se não perdoar de coração, porque você vê a pessoa humilhada ali, por favor, me perdoa, eu errei mesmo, eu fui mal para com você. Aí o coração sente, eu te perdoo. Só que, veja, aí, na continuação da parábola, aí o outro, né, que também estava devendo, aí ele fala a mesma coisa. O cara já pega ele pelo pescoço, não, você vai pagar, se você não pagar, você vai ser preso. Aí ele faz o mesmo gesto, né, que ele tinha feito. Se ajoelha no chão e diz, me perdoa, por favor, dá-me um prazo. Aí ele viu o homem humilhado na frente dele e ele fechou o coração e disse, não, eu não vou te pagar. Esse é o problema. Não, você tem que me pagar, melhor dizendo, né? Você tem que me pagar. Ele viu o cara humilhado diante dele, o cara ele reconheceu, o coração dele, os olhos dele viu, mas não sentiu. Continuou fechado. Aí vem todo o resto da parábola, e aqui no final você vê, né, que o rapaz, ele foi condenado porque ele não perdoou. E aqui tem uma coisa que muitas pessoas hoje ficam justificando,
dizendo assim, não, Deus é amor, Deus não vai me tratar dessa forma. Quantas vezes eu ouço isso, como sacerdote, as pessoas ficam justificando os erros delas e depois ela ainda diz assim, não, mas Deus é amor, Deus não vai fazer nada. Veja a dureza do que Jesus está dizendo. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele homem, aquele empregado aos torturadores. Veja, isso aqui é uma condenação, porque ele não quis dar o perdão, até que pagasse toda a dívida. Então veja, ele nunca pagou essa dívida, porque ele não tinha como pagar. Aí Jesus agora termina dizendo, olha, e é isso que os cristãos de hoje, eles não querem entender. Aí Jesus diz assim, olha, é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. É assim que meu Pai fará. Vai jogar nas trevas exteriores, vai jogar lá no inferno, vai ser condenado por não ter perdoado. É assim que meu Pai, eu estou repetindo de novo, para não ter justificativa, porque hoje nós só ouvimos as pregações que Deus é amor e Ele é brasileiro, Ele dá jeitinho para tudo, Ele vai sempre resolver a minha questão, porque Deus é amor. Eu não consigo conceber que Deus possa me condenar diante de um mal que eu fiz, para justificar e continuar fazendo mal. Então Jesus está dizendo, é assim que meu Pai fará. É duro? É. Mas é a verdade? É a verdade. Então voltemos agora ao perdão. Aquela pessoa fez o mal para você. Agora ela vem. Olha, e aqui não está falando níveis de mal, Um mal grande, um mal pequeno. Não, ela fez o mal para você. Só que aquela pessoa que fez o mal, passado um tempo, a consciência dela começou a pesar. Eu prejudiquei aquela pessoa. Meu Deus do céu, aonde é que eu estava com a minha cabeça? Por que eu fiz isso? Olha, aquela pessoa hoje está sofrendo por causa do mal que eu fiz para com ela. Olha a situação que essa pessoa está. Porque é interessante que a pessoa que foi prejudicada, o gesto dela é de não fazer mal para aquela pessoa que fez o mal para ela. Porque a primeira coisa que vem em nós é a vingança. Vou fazer o mal para ela também. É esse o gesto. Mas para nós cristãos não deve ser assim. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Depois vocês peguem Romanos capítulo 12 e leia lá todo o capítulo 12 da carta aos Romanos, que São Paulo vai falar isso. Ele diz, não pagar o mal com o mal, ele fala. E aí ele diz, se aquele irmão que te fez o mal, ele te pede um prato de comida, dê. E se pedir um copo d'água, dê. Esse gesto nosso de fazer o bem para quem fez o mal, ele diz assim, olha, vai estar acumulando brasas na cabeça dele, porque aquela pessoa que te fez o mal, agora você está fazendo o bem para ela, Esse gesto de fazer o bem leva a pessoa a se questionar. Eu fiz tanto mal para ela e ela está me fazendo o bem. Bem, se essa pessoa, vendo esse gesto, ela não se arrepende do mal que ela fez,
ela vai pagar diante de Deus, porque você fez o bem ainda para ela. É assim que meu Pai vai tratar, Jesus está dizendo. Se diante de tudo isso a pessoa não muda, aí São Paulo vai dizer o seguinte: deixa que o Pai vai resolver o problema. Deixa que ele resolva. Você se lembra na semana passada, quando eu disse assim, que é levado ao juízo? Então, olha, a pessoa te fez o mal, né? Você está aqui, você não está fazendo mal para ela, você até fez o bem, você ainda procurou conversar com ela, ela não quis, então agora é levado ao juízo, né? Agora quem vai resolver é Deus. E aqui é a questão, né? E quando é que Deus resolve? Não é nesse mundo, não, é lá. É no dia que a nossa alma sair do nosso corpo e ela for ao encontro de Deus, agora é Deus quem resolve. Aí nós vamos parar diante de Deus. E aí nós vamos ver o mal que nós fizemos e não pedimos o perdão. E aí é jogado nas trevas exteriores. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, vivos nesse mundo, claro, porque não tem como estar nesse mundo se não estiver vivo, né? Enquanto estivermos neste mundo, Deus, Ele está esperando que você que fez o mal vá em busca daquela pessoa para você pedir o perdão. Se você não fizer isso, você será levado ao juízo. Aí eu pergunto, Padre José Augusto, você quer ir diante do juiz? E eu falo Padre José Augusto para você ver também você. Então veja, meus irmãos, se teve alguém que te fez o mal, e essa pessoa foi diante de você para pedir o perdão, e você fechou o coração e disse, eu não vou te perdoar, você já foi levado, está na qualidade de uma pessoa que vai ser levada ao juiz. Você fechou o coração e não deu o perdão. E você tem todos os argumentos para dizer, eu não vou te perdoar porque você fez isso, eu não vou te perdoar não. E Jesus está dizendo que é para perdoar. Então foi levado ao juízo agora. Pronto. Espere Deus te chamar ao encontro dele que você vai ver o que vai acontecer. O meu Pai, é assim que meu Pai trata. E eu penso que nem você e nem eu estamos prontos psicologicamente para nós chegarmos diante do trono de Deus no juízo final, no juízo particular, e Deus dizer, olha, aquele irmão se humilhou, mas Senhor, ele fez o mal para mim. Mas você viu que ele se humilhou? Ele pediu perdão, você não deu. Agora você quer que eu te dê? Vá para as trevas exteriores, vai. Afasta-te de mim. Pronto. Pensemos e aguardemos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.